Olá, muito boa noite. São 18 horas e 5 minutos. Estamos dando início ao programa Tribuna do Povo aqui na Rádio Nova FM 104,9. Você que está nos acompanhando no rádio. Além do rádio, nós estamos ao vivo com a nossa live no Facebook, Nova FM Gurupi. Tudo junto. Já pode aí participar conosco, mandando o seu recado, mandando aí o seu... participando conosco no programa de hoje, Tribuna do Povo. Tribuna do Povo de hoje, inclusive, é especial, porque nós estaremos fazendo, na edição de hoje, o debate com os candidatos a prefeito aqui do município de Gurupi. O programa Tribuna do Povo, há cerca de 2 meses, já estava elaborando, planejando realizar este debate. Realizamos, há cerca de 2 semanas, o debate com os candidatos a vice e agora com os candidatos a prefeito de Gurupi. E eu vou acionar José Manuel Vilhena, meu companheiro de bancada, meu colega, que vai dar aí o seu destaque inicial antes de começarmos aqui o debate de hoje. Boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite, Regis. Boa noite, nossos ouvintes e telespectadores da live. Boa noite, nossos amigos da Rádio Farcom, Rádios Net e também a nossos ouvintes da Rádio 104,9. Hoje um dia, como você falou, especial. Vamos aqui iniciar o nosso debate de hoje com os 4 candidatos a prefeito de Gurupi. Do meu lado, Gutierrez Torquato, Silvino Vitor, Farley, Maia e Josi Nunes. Sejam bem-vindos, boa noite. Inicialmente eu vou dar a palavra para cada um, falar uma boa noite aos ouvintes, evidentemente, aos seus correligionários, e depois então eu vou aqui explanar aqui os índices aqui do debate, tá? Iniciar com o Gutierrez. Boa noite, Gutierrez. Boa noite, meu amigo Zé Manuel, boa noite, Raiz Caio, a todos os candidatos e candidata aqui nessa noite, falar da satisfação nossa em poder retornar ao programa e conversar com os amigos de Gurupi. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pela live, já estamos aí com quase 120 acessos e mostras, já passamos de 127, a importância da democracia, de apresentar as nossas propostas. Fiz questão de participar porque entendo que é um momento importante que a nossa cidade está vivendo, momento de mostrarmos aquilo que nós construímos nessa cidade, aquilo que nós pretendemos dar continuidade a um trabalho de inúmeros resultados positivos e com a certeza de que através da conversa, através do diálogo, através das propostas que nós temos levado ao cidadão gurupiense, a gente percebe que é necessário que o gurupiense cada vez mais esteja próximo do seu representante, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite para levar aquilo que nós entendemos ser mais importante para o cidadão da cidade de Gurupi. Uma boa noite a todos. Boa noite, Silvino Vitor, prazer em tê-lo aqui no nosso debate hoje. Boa noite, Zé Manuel, e a todos aqui presentes. Quero dizer a todos os ouvintes, na presença de Deus, quero cumprimentá-lo e dizermos que eu sou uma das 4 opções que aí está. Me sinto preparado, tenho a mão e a vida limpa. E quero dizer, se falar em gestão, aqui tem um que por 4 mandatos de governador já foi à frente de um órgão aqui que sempre foi destaque nessa região, nesse município. E quero dizer aqui a todos os ouvintes, ao cumprimentá-lo, dizer que nós vamos abrir esse debate e vocês analisem. Olha as propostas de cada um. Vamos pensar nesse momento, que é um momento que nós estamos separados para fazermos a mudança, para escolhermos. Depois é momento de nós nos unirmos para construir. Quero dizer que nesse debate aqui eu só vou falar proposta, e quero dizer que sou amigo de todos aqui que estão, e se lá eu vim a ganhar, vocês podem ter certeza que o melhor para mim não é o pior para vocês, não. Vai ser o melhor para esse município. Um abraço. Boa noite, Farley. Seja bem-vindo ao nosso debate hoje. Boa noite, Zé. Boa noite, Regis. Boa noite a todos aqui, a todos os ouvintes da Nova FM. E a Nova FM está de parabéns por ter feito está fazendo esse debate, onde, embora a campanha seja de que não existem 4 candidatos, existem 4 candidatos, estão aqui postos os 4. E pela primeira vez em muito tempo o Gurupi tem essa opção de 4 candidatos para votar. E que o cidadão de Gurupi pese e analise a melhor opção, analise o melhor projeto de futuro para Gurupi, e que
olhe com carinho todos os candidatos, todas as propostas, e veja como até o outro candidato, o seu Silvinho já falou, os quadros estão postos aqui, embora há muitos anos eu tenho acompanhado, que eu moro no Tocantins há 25 anos, há muito tempo não tínhamos 4 candidatos. Tínhamos geralmente sempre 2, sempre ficam 2 no final. E hoje nós temos 4 com 4 opções fortes, 4 opções de projetos reais para tentar colocar o Gurupi novamente nos eixos, para que o Gurupi volte a crescer novamente, porque essa pandemia fez com que a economia, toda a estrutura nossa ruísse no Brasil e no mundo, e agora nós precisamos de uma visão de futuro, uma visão melhor do que existe. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda ao nosso debate de hoje. Boa noite, Zé Manuel. Boa noite, Regis. Boa noite, Regis. Boa noite a todos os candidatos. Está aqui o Silas também. Olha, é um prazer imenso poder estar aqui e compartilhar esse momento. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, porque estou tendo a oportunidade de reencontrar com os colegas, os amigos de Gurupi. E reencontrando num momento de tamanha importância. Estamos vivendo um momento crucial, essencial para Gurupi. O momento das eleições é um momento de reflexão, é um momento de tomada de atitude. É um momento em que as pessoas têm que fazer uma escolha. E essa escolha, ela tem que ser baseada em alguns critérios. Ela não pode ser baseada pela troca do voto ou por outros momentos. Ela tem que ser baseada no conhecimento, na história, no trabalho prestado de cada um. E é um momento aqui agora de podermos conversar um pouco, cada um de nós mostrarmos e falarmos um pouco sobre as nossas propostas, sobre apresentar um pouco o nosso desempenho, para que a comunidade possa ter mais elementos para fazer a sua avaliação. Decidi ser candidata a prefeita de Gurupi porque amo esta cidade e porque, acima de tudo, estou preocupada com os rumos dessa cidade. Então é por isso que estamos aqui como candidata, apresentamos aqui, fizemos um plano de governo bastante participativo e queremos apresentar ele aqui para toda a comunidade de Gurupi. Muito bem. Zé, antes de começarmos aqui o debate, só para explicarmos aqui aos nossos ouvintes Sim. e também aos nossos internautas que estão acompanhando a nossa live, que foi feito todo o protocolo de segurança para não causar nenhum transtorno. O programa Tribuna do Povo enviou ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar, ao qual a gente agradece ao comandante Jaime Porfírio por estar aí dando apoio, né, com uma viatura disponível para não causar nenhum transtorno. Agradecemos também à Agência Municipal de Trânsito e Transportes. Nós fizemos também um ofício solicitando a interdição da via pública para evitar qualquer transtorno e tudo acontecer com muita segurança este debate. A gente agradece a esses órgãos. Muito bem. O nosso debate vai se iniciar com os temas infraestrutura, saúde, educação, segurança, meio ambiente, ensino superior, juventude e economia. Esses são os temas que serão discutidos aqui. Nós vamos sortear, são 4 participantes, nós temos aqui... De 1 a 4? De 1 a 4. Tira um número, por favor. Silvino, tira outro. Farley e Josi. Muito bem. Vamos ver, o seu número? 4, tá. 1, 3, 2. Josi, o Silvino 2, Farley, o Silvino Farley 3. Passa para nós o papelzinho de novo, por gentileza. Isso. Josi ficou com 2. 2. O Farley já você anotou aí, né? Isso. Muito 3 bem. 1. O candidato Silvino ficou com 1, vai sortear agora o tema, Agora, que ele fará a pergunta. Você vai fazer uma pergunta para Sortear para alguém quem aqui. faz. E você vai sortear um tema agora. Isso. Qual é o tema que você sorteia? Segurança. Daqui. Segurança. Aqui. Pergunta agora para O Silvino vai tirar para quem que ele vai fazer a pergunta. O nome, né? Farley Federal. Pro Farley. Então, por gentileza, faça a pergunta
para o Farley sobre segurança. Fala, quero perguntar o seguinte: se você é eleito, qual as medidas que você tomará para o nosso município, sabendo que a criminalidade aqui é muito grande, sendo que no dia a dia faz até medo a gente sair. Nós tivemos esses dias ali na Câmara, você estava, teve uma morte na hora da maior batucada que teve. Aqui, graças a Deus, na segurança, eu quero parabenizar vocês, que eu senti isso aí ao chegar, não senti pressionado. Quero dizer, o que você tem para oferecer para essa cidade? Inclusive, você é uma pessoa que entende bem dessa área. Silvino, a questão da segurança municipal, ela é complementar em relação à segurança estadual e federal. O que o município pode oferecer em relação à segurança é a criação, isso já há muitos anos já estão falando isso, e de 4 em 4 anos vem aparecendo de novo essa história, só que nunca fazem, nunca criam. Eu até brinco que um pastor amigo nosso falou que Gurupi a cidade vai ter, vamos fazer e vamos construir, só que nunca faz, nunca tem, nunca constrói. Aparece 4 em 4 anos, que é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, pela lei das guardas municipais, Gurupi pode ter pela população 200 guardas municipais concursados, porque envolve porte de armas, então tem que ser concursado o servidor. E em relação também à vigilância nas escolas, e eu tive algumas escolas, principalmente o Trevo da Praia, falando em relação à segurança e à vigilância dos corredores das escolas também. A Guarda Municipal, além da segurança dos professores e das escolas, porque eu não admito aluno em escola agredir professor, não admito aluno destratar ou depredar escolas. A Guarda Municipal é responsável por isso. E a função da Guarda Municipal de Gurupi, que é a função da Prefeitura, a segurança no âmbito do Projeto de Segurança Nacional, do artigo 144 da Constituição, inclusive, ela é responsável pela segurança física das instalações da Prefeitura e a segurança do cidadão em complementação ao que a Polícia Militar faz ostensivamente. A Polícia Militar no Gurupi, ela faz das tripas coração, ela não tem efetivo para isso. Porque, inclusive, os concursos da Polícia Militar já estão defasados há muito tempo o efetivo dela. A Guarda Municipal, ela tem que complementar o serviço da Polícia Militar e também a segurança das instalações e dos professores. E o sistema de vigilância, tanto das vias públicas quanto das áreas comuns e comuns das escolas. Porque uma das coisas que eu vi, e conversando com muitos professores e coordenadores, é que onde as escolas foram colocadas câmeras de vigilância que os pais têm acesso, porque eu sou pai, diminuiu drasticamente o tráfico de droga e a violência. Muito bem. 2 minutos. Lembrando que é 2 minutos para cada candidato. É isso que eu queria a dúvida minha, Valério. Exatamente. 2 minutos para cada candidato responder. Vamos agora com a candidata Josi Nunes. Tirou o número 2. Vai tirar aí. Primeiro tema, Zé, isso aqui. Primeiro né? tema. Vamos lá. Tema. Educação. Tema educação. A pergunta que a candidata Josi Nunes fará é sobre educação. Vamos ver agora para qual candidato ela fará esta pergunta. Silvino Vitor. Passa para mim os papéis, por favor. Obrigado. Muito bem, 2 minutos, 1 minuto para você perguntar, 2 minutos para o Silvino responder, tá? Pode iniciar, Josi. Só um minutinho, por favor. Nós fizemos para Silvino Vitor. Candidato, apesar do esforço dos profissionais da educação, Gurupi não está entre os melhores em termos de avaliação e desempenho na educação, conforme os dados do MEC. Todos nós sabemos que valorizar o professor e demais profissionais da educação é uma das principais soluções para melhorar a qualidade de ensino. No entanto, a atual gestão retirou direitos e garantias, como, por exemplo, a licença-prêmio e o não pagamento das progressões. Você concorda com essa política educacional e por quê? 2 minutos. Josi Nunes, é um prazer receber uma pergunta dessa de uma pessoa da área como você é da educação. Eu quero dizer que aqui também já fui acadêmico de agronomia e conheço bem o quadro de professor, não só da UFT como de outros.
Quero dizer que nós temos o melhor quadro de professor da região norte, aqui em Gurupi, onde nós temos mestrados e doutorados, pessoas com essas formações. Quero dizer aí, dando aula aí para os nossos acadêmicos, eu quero dizer que são os melhores professores hoje, segundo o índice da região norte. Quero também falar que essa questão de salário, eu vou aqui entrar um pouquinho fora desse tema, mas você falou em números, eu vou falar. Nós temos aqui que todos nós temos que contribuir com o IPASGU. E lá, nos últimos 5 anos, dos 8 anos do gestor que está aí, não estou aqui para desmoralizar ninguém, foram pagos ou descontados pelo 13º salário em todas as classes. E professor aqui já ganha pouco. E isso aí é inadmissível. Inclusive esses 5 anos que foram descontados aí, eu não sei nem como ressarcir isso os cofres públicos, porque quem contribui é em 12 meses, o 13º ele é livre. Mas vou entrar em detalhes. Nós, nas escolas, nós vamos dar as condições, tanto nas universidades, como nas de 2º grau e 1º grau. 1º grau, eu quero dizer que está mais voltada para o nosso poder público, para a gestão municipal. Quero dizer que lá nós vamos construir escolas de tempo integrado e nós vamos aproveitar essa mão de obra qualificada que aqui nós temos em todas as áreas de humanas e quero dizer de exatas, e nós vamos preparar o nosso profissional para o mundo, não só para o nosso município. E Gurupi é um berço da educação que nós temos que se preocupar e muito, como eu falei, temos bons nomes, bom profissional. Você mesmo é professor. Terminou aí. Vamos ao outro tema. Pergunta agora será feita pelo candidato Farley. Escolha o tema através de sorteio. Ou 2. Pegou 2? Devolveu um já. Juventude. Candidato Farley fará a pergunta sobre juventude. Vamos ver para quem. Só tem um agora. Josi Nunes. Por favor, fala e você tem 1 minuto para fazer a pergunta, por gentileza. Candidato a Josi, o que a gente sabe que a juventude hoje aqui em Gurupi, ela está ociosa. Ela simplesmente, e eu falo isso na competência do ensino fundamental, que é a competência da prefeitura. Não estou falando em outras, na competência estadual ou federal. A juventude hoje, ela não tem esporte, ela não tem cultura, ela não tem qualquer outro de atividade complementar à escola tradicional ortodoxa, que é a de sala de aula. E também ela não tem qualquer apoio quanto à sua qualificação ou qualquer perspectiva de emprego futuro ou qualificação inicial. Quais são os seus projetos para, em cima da cultura, em cima do esporte, em cima da educação, fazer com que esse jovem pare de ficar ocioso? Porque um jovem ocioso sem uma atividade, ele é presa fácil para o tráfico, para outro tipo de coisas. Quais são os seus projetos em cima disso? Quando falamos sobre a questão da juventude, nós temos que pensar em várias políticas públicas. Nós temos que pensar, por exemplo, com relação à saúde da juventude. Nós temos que verificar aí a questão, por exemplo, da gravidez precoce. Nós temos que trabalhar as doenças sexualmente transmissíveis. Quando nós falamos sobre o processo educacional, nós temos que proporcionar à nossa juventude, por exemplo, hoje, candidato Farley, a questão do aluno e da juventude conectado. Nós estamos hoje vivendo um processo tecnológico muito grande, mas infelizmente as nossas escolas não estão preparadas para poder enfrentar todo esse avanço tecnológico. Hoje nós tivemos aí com essa pandemia, tivemos muitas dificuldades educacionais. Nós temos, por exemplo, com relação à cultura, nós temos aqui em Gurupi a promoção de 2 festas importantes, que é o Carnaval e o Arraiá, mas fora disso, concordo com você, candidato, nós não temos outras políticas públicas de, por exemplo, gerar oportunidades para essa juventude. Aí eu pergunto, fora as festas, essas 2 festas tradicionais, o que temos mais para a juventude? Né? Falta uma política de esporte. Nós não temos um trabalho, um calendário esportivo persistente, continuado, para que esse jovem possa ficar fora do processo das drogas e da violência. Nós não temos aí um calendário anual de atividades culturais. Nós temos essas 2 festas e, além disso,
né? Então, para a juventude, nós propomos, no nosso plano de governo, fazer um processo bastante integrado, verificando todas as áreas. A questão da tecnologia, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da geração de empregos. Como nós pretendemos fazer isso? Por exemplo, criando, fomentando a questão do primeiro emprego, desenvolvendo a questão dos estágios no serviço público para a juventude e criando a cultura do empreendedorismo juvenil. Muito bem. Encerramos aí o terceiro tema. E agora vamos então para... Candidato Gutierrez Torquato vai te selecionar um tema. Seleciona aí o seu tema. Qual que é? Superior. Ensino superior. Candidato Gutierrez fará pergunta sobre ensino superior. Para o último... Ele mesmo. Muita alegria, eu vou. Eu já sabia. Vamos lá. Pergunta sobre ensino superior. Olha, eu vou falar sobre um tema aqui extremamente importante para a nossa cidade de Gurupi, que é o ensino superior. Primeiro que, quando se fala de educação, eu acho que foge muito o que está sendo colocado, parece que não conhece bem a realidade da educação de Gurupi, o quanto nós avançamos na educação básica, desde as creches, a estrutura, a questão dos profissionais, e aí chega que Gurupi tem uma particularidade, que nós temos duas competências, tanto o ensino básico quanto o ensino superior, que é a nossa Universidade Unig, que vem passando por uma transformação enorme em todas as áreas profissional. Os nossos profissionais hoje são gabaritados, inclusive eu, enquanto estava como secretário de saúde, firmei parcerias importantes aproveitando a estrutura da nossa universidade, os nossos profissionais. A Unig, inclusive, vem passando por um momento de reformulação completa, estrutural e de equipe do nosso quadro de profissionais, da questão da valorização também, a pauta que a gente tem tratado com muita responsabilidade. Precisamos da gestão do prefeito Laurez reestruturar completamente a nossa universidade, a chegar ao ponto de termos na nossa Unig o maior investimento com recurso público do estado do Tocantins, mais de 10 milhões de reais naqueles prédios que, quando o prefeito Laurez assumiu, estavam inacabados, e agora nós temos que avançar mais, inclusive nos nossos projetos em relação à Unig. É a questão da unificação. Eu acho que a Unig não tem que ter a presidência e a reitoria, e nós vamos ter esse papel importante dentro da nossa universidade, dando total autonomia à Unig, que eu entendo que tanto a prefeitura vai evoluir, quanto a Unig também. Hoje a Unig se mantém tranquilamente financeiramente. Anos atrás diziam que a Unig era inviável, pelo contrário, depois que teve uma gestão pública séria, respeitando a questão previdenciária, as contas públicas da Unig, respeitando o modelo de gestão que foi implantado, demos essa autonomia. A nossa preocupação também é em expansão, inclusive estamos junto ao governo do estado com um projeto de expansão para Paraíso, infelizmente no Consul, que ainda não liberou, que eu tenho certeza vai ser importante para o fortalecimento econômico da nossa instituição. Muito bem. Vamos a um rápido apoio, intervalo, já já retornamos com o debate aqui na Nova FM. Rapidinho, já já voltamos. Ok, retornamos com o nosso programa Tribuna do Povo, com debate aqui na Rádio Nova FM, o debate com os candidatos a prefeito de Gurupi. E ainda continuando nesta primeira rodada, são 8 temas sorteados, já foram sorteados 4 e agora serão sorteados mais 4. Os candidatos que aqui estão vão mais uma vez selecionar números de 1 a 4, para a gente fazer novamente a mesma forma que foi feita a anterior. Inclusive, nós tivemos aqui o registro do protesto do Elcio sobre esse sorteio que foi feito nessa primeira rodada, não aceitando o Gutierrez responder por ele mesmo. A resposta é que é feito o sorteio e, evidentemente, dentro do sorteio isso acontece, né? Como aconteceu. Vamos novamente fazer o sorteio aqui. Silvino, por favor. Farley. Josi. De novo. Número 3, você? Uai,
Dois de novo. A mesma coisa? Tudo a mesma coisa. Vamos Vamos lá. então. Silvino ficou com um novamente? Um A novamente. mesma com dois. ordem, pronto. Sim. Não teve alteração. Vocês estão com a mão boa. Vamos. Silvino vai tirar o tema agora. Agora vamos tirar o tema aqui. Deixa eu mexer aqui, que é para não ter. Pronto. Silvino, tira aí. Vamos lá. Silvino tirando o tema. Economia. Economia. Pronto. Economia. Cadê o coisa? Passa aqui os papeizinhos. Estão aqui os 4? Espera aí. Deixa eu virar. Dar uma virada aqui para ver se as coisas mudam. Vai. Tira aqui, por favor, Silvino. Pronto. Aí. Não quiserem aí. Eu de novo. Para quem? Fala, Mário. Aí, ó. Tá vendo? Aí. Pronto. Aí. Foi feito o sorteio. Não, passa esse aqui para ele. Ah, tá. Pode ir. Aqui, ó. Economia para o Silvino fazer para o Farley. 1 minuto. 1 minuto. Farley, Federal. Pergunta o seguinte: você ganhando a eleição, sendo o novo gestor que assume dia 1º de janeiro, quais suas medidas para economia, para conter gasto, para administrar essa máquina que a gente sabe que muito tem a fazer, muitos recursos, eu quero dizer, não é nem recurso, eu quero dizer que vai ficar aí para próprio gestor administrar isso aí, conduzir esse plano de governo que nós fizemos aí, ou seja, não engessado. Quero dizer que muitas dificuldades, muitos obstáculos nós vamos encontrar, que eu tenho certeza que nos últimos dias, eu quero dizer assim, quem se chegar e perder, vão pagar as dívidas da prefeitura, que eu espero que seja, e nós vamos entrar lá quase sem recurso. Eu quero dizer quais medidas que vocês vão tomar para conduzir essa máquina, que eu sei que arrecada é muito, mas os gastos aí são muito hoje. Farley. Bom, 2 minutos. Uma coisa você está certo. As dívidas, e eu recebi a relação de precatórios para o ano que vem, ela é monstruosa. A relação de precatórios para ser pago ano que vem é monstruosa. E eu recebi oficialmente essa relação. Você tem uma estrutura hoje econômica em Gurupi que ela não é propícia à geração de emprego. Ela é propícia a, eu diria até um pouco mais forte, assistencialismo. Você não tem um parque energético que comporta indústrias de porte. Você não tem uma tributação que torna Gurupi uma cidade atrativa. E você tem exemplos aí, empresas grandes em Cariri. Cariri é um exemplo. E a CSQN é 3%, aqui é 5%. Você não tem uma política de atração de empresas para cá, embora Gurupi seja um local para logística fantástico. Você não tem isso aqui. Você tem uma máquina inchada, você tem uma máquina que gasta muito, como você falou mesmo, você tem uma máquina que não propicia, e hoje você tem uma prefeitura que é dificultadora do empresário. Ela não é facilitadora. Ninguém na prefeitura hoje ensina qualquer microempresário, pequeno empresário, como é que monta uma empresa. Não ensina como é que tira o CNPJ, não ensina como tira o alvará, mas se não fizer, eles vão lá multar. Ou seja, você não tem uma estrutura na prefeitura que crie facilidade para o empresário trabalhar. Você não tem uma estrutura hoje, não adianta. O parque industrial tem empresa. Sim, tem empresa CNPJ. Não tem empresas efetivas de geração de emprego de qualidade e geração de emprego que fique. Porque você tem indústrias que vêm para cá e indústrias que são profissionais de ficar pipocando de município em município atrás de incentivos fiscais. No primeiro dia depois do incentivo fiscal, vai embora. Você não tem nenhuma política nesse sentido para fazer com que o Gurupi volte, como eu lembro de 96 que eu cheguei, que o Gurupi competia com o Araguaína para ver qual é a melhor cidade, qual é a cidade mais competitiva, qual é a maior cidade. Hoje o Gurupi está muito aquém disso, está muito abaixo. Araguaína está muito à frente disso. E você não tem isso. Você tem hoje uma prefeitura, uma máquina inchada, repleta de gente, e que não é uma facilitadora de negócio e empreendedorismo, é uma dificultadora. Muito bem. Vamos agora para o segundo tema. Quem pergunta agora vai ser a candidata Josi Nunes. Vai fazer a pergunta e vamos escolher o tema. Primeiramente o Tá tema, aqui? Zé. Isso, tá aí. Peraí, Josi, deixa eu mexer isso aqui. Lembrando que quem respondeu, o Farley agora não entra porque ele já respondeu. Isso. Para que todos tenham oportunidade para todos responderem. Não, o tema é agora. você É. vai escolher. Meio ambiente. Pronto.
Então passam para cá. Pergunta sobre meio ambiente. Agora, para quem? Vamos ver aqui. Ah, é, tá certo. Agora tem 2 aqui. Vamos lá. Ok? Tá junto? Tá aí. Candidato Gutierrez Torquato. A pergunta será feita para o candidato Gutierrez Torquato. Sobre meio ambiente. Daísa. Você terá 1 minuto para perguntar e o Gutierrez terá 2 minutos para responder. Candidato, o mundo hoje discute a preservação do meio ambiente em Gurupi. Mas temos sérios problemas com o escoamento das águas que acabamos de ver com o início das chuvas. Aliás, eu fiz vários programas sobre isso. Com fortes enchentes, a exemplo dos córregos Pouso do Meio e Mutuca, que vem sofrendo enormes prejuízos ambientais, inclusive comprometendo os lares e a saúde pública e empresas. O senhor acha que este retrocesso é falta de prioridade e planejamento? Gutierrez, 2 minutos para a resposta. Na verdade, pelo contrário, a cidade que mais tem investido no meio ambiente do estado de Tocantins tem sido a cidade de Gurupi. A começar que quando nós assumimos essa cidade, nós tínhamos um lixão a céu aberto aqui na cidade de Gurupi, que se tornou um aterro sanitário com capacidade para mais de 30 anos, inclusive com parcerias com os municípios aqui da região sul do estado de Tocantins. Nós subimos um ICMS de pouco mais de R$10 mil para R$90 mil, totalizando aí quase R$1 milhão por ano de arrecadação, aumentando. Assumimos a parte de licenciamento ambiental que o Naturatins ficava responsável, e esse processo no estado ficavam aí 1 ano, 2 anos para liberar as empresas funcionarem na cidade de Gurupi, com o grande problema do licenciamento ambiental. O município assumiu essa responsabilidade do licenciamento ambiental e deu celeridade, inclusive nas próprias obras hoje que tem melhorado muito a vida do gurupiense, foram decorrentes das liberações de licenciamento que foram mais céleres e permitiu as obras de infraestrutura realizadas no município de Gurupi, as áreas de preservação, APIs e APAs. Hoje nós temos 4 APIs em Gurupi, nós temos uma APA hoje na cidade de Gurupi, nós temos feito o trabalho de parques lineares justamente com a organização ambiental de preservação das áreas. Essa tem sido a nossa grande preocupação. Inclusive, o tema meio ambiente tem sido muito debatido pelo governo federal. Eu entendo que em Gurupi é necessário nós termos uma secretaria específica para o tratamento da questão ambiental, desvinculado da área de produção e de agricultura, até porque nós temos muitos recursos disponíveis no governo federal para a questão do meio ambiente. Nós vamos fazer um trabalho de coleta seletiva em Gurupi, aumentando os containers da nossa cidade para fazer uma melhor organização da questão ambiental de Gurupi, e pode ter certeza que a prioridade da nossa gestão vai ser a valorização do meio ambiente, se tornando ainda mais referência no norte do Brasil. Muito bem. Vamos lá? Vamos agora, o candidato Farley fará a pergunta. Vamos ao sorteio do tema. O tema está aqui? Isso. Bom, por favor, tira aí, por favor. Esse aí é o último. Não, tem mais um ainda. Infraestrutura. Infraestrutura? Não, aqui não tem mais nenhum. Tá, tem. Tá, infraestrutura. Deixa eu fazer a pergunta para... Pronto, tira aí, por favor. Aí, para a Josi. A pergunta será feita para a candidata Josi Nunes. Farley pergunta para a candidata Josi Nunes com o tema infraestrutura. Vamos Candidata Josi, como todos sabem, a infraestrutura em Gurupi ela é muito deficitária, principalmente em relação, voltando para o foco da economia. Você não tem, como eu já falei, você não tem um parque energético que comporte, você não tem uma estrutura até de vias públicas aqui. Aquela velha questão do entorno aqui de Gurupi, de 2 em 2 anos volta à pauta e ninguém nunca faz nada, só lembro de 2 em 2 anos. A infraestrutura, quais são os seus projetos em relação a isso? Claro que vai cair na questão do anel viário, vai cair naquela questão toda, mas na realidade, um projeto de realidade, factível. Qual é o seu projeto para infraestrutura para Gurupi? Tanto na parte viável quanto na parte de energético, para gerar emprego, para gerar empresas, gerar economia, para que facilite a economia aqui em Gurupi. Olha, para que nós possamos
gerar o desenvolvimento econômico de Gurupi, nós temos que preparar a cidade com infraestrutura. Uma parte dessas obras de infraestrutura, ela tem sido realizada. E eu contribuí com o prefeito atual nessas obras. Eu fui parceira do prefeito atual nas 2 eleições e em sua administração, porque eu estava em Brasília trazendo os recursos necessários para a viabilização de obras que já foram inauguradas e que vão ser inauguradas. Mas ainda, nós temos que investir na questão da infraestrutura. Olha, como é que nós vamos ter o desenvolvimento econômico? Nós temos que preparar a nossa cidade. Então, a questão, por exemplo, o candidato Farley, do anel, da alça viária, ela é fundamental. Além, não só para o desenvolvimento econômico, mas para tirar o tráfego da cidade, ligando a BR-153 com a 242, é fundamental. Minha mãe, Dolores, trouxe recurso para o viaduto aqui na Rua 20, mas nós precisamos de um outro viaduto ali na Rua 7. Nós precisamos readequar o aeroporto de Gurupi para que nós possamos ter voos comerciais que são essenciais para a questão do desenvolvimento econômico. Nós temos que lutar para que aqui exploda de desenvolvimento, junto com as parcerias que nós temos, o governo estadual e federal, para construção da TO 500. Então, precisamos preparar Gurupi agora com obras em termos de infraestrutura para gerar e alavancar o desenvolvimento. E quero aqui colocar que o candidato Gutierrez não respondeu a minha questão anteriormente, quando eu falo de infraestrutura com relação ao pouso do meio ao Mutuca. Está sendo assoreado, está sendo prejudicado com problemas ambientais, porque faz pavimentação e não faz drenagem. Tempo. É uma obra de infraestrutura. Muito bem. Vamos então aí agora o ao último tema. O candidato Gutierrez fará a pergunta. O tema, por favor, Gutierrez, aqui. Tira aí. Então, qual é o tema? Saúde. Saúde. Tema saúde. Candidato Gutierrez fará a pergunta sobre o tema saúde. Agora Saúde. o sorteio para quem será Tira feito. o nome aqui, por favor. Tirou o nome. Silvino Vitor. Silvino. Pergunta vai ser feita para o candidato Silvino Vitor. Só para contribuir, a nossa candidata deve ter algum tempo sem visitar os setores, porque todas as obras de infraestrutura são com drenagem, todas as feitas pelo prefeito Laurez. Gutierrez, depois a gente... Na saúde. Na área da saúde, um ponto muito importante que precisa de atenção é a qualidade de vida aos idosos. No último censo do IBGE, meu amigo Silvino Vitor, identificou-se que uma parcela da população de Gurupi tem acima de 65 anos e é uma área que eu tenho uma relação muito próxima, que é a terceira idade, que a gente faz um trabalho social com eles desde o Instituto Juarez Moreira. Eu tenho uma preocupação muito grande no que se refere à questão da saúde, até por ter sido secretário de saúde, ter feito uma gestão muito próxima à terceira idade do nosso município. É uma preocupação que eu quero que você nos responda. Qual que é a sua proposta para nós elevarmos ainda mais e dar uma maior saúde e uma qualidade de vida para a nossa terceira idade de Gurupi, que essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Silvino, responde, por favor, 2 minutos. Uma pergunta muito boa. Eu quero falar o seguinte: me sinto apto e preparado, porque conheço bem essa idade. Essa idade traz adolescência, e a adolescência nós temos que cuidar e bem. Eu vou, se prefeito for, como gestor, nós vamos ter médico na casa para atender essas pessoas dessa idade. Quero dizer que na parte de acessibilidade, eu fiz aquela Avenida Sergipe ali. Eu quero dizer aqui que essa gestão nada fez, até Pedra Canga tem lá. Eu quero dizer que também faz parte da saúde a parte de transporte. Eu vou dizer onde o transporte entra na parte de saúde. É na parte que você tem que dar boas condições, porque é qualidade de vida, desde o escoamento de uma produção que venha com qualidade para a nossa mesa. Mas quero dizer, Gutierrez, que Silvino conhece bem os números daqui, principalmente do Ipasgu, como eu falei há pouco, que nos 5 últimos anos contribuíram por essa parte. Eu quero dizer, se eleito for gestor dessa cidade, nós vamos ter naquele plano que os contribuintes dessa prefeitura, desse município, uma UTI que lá não tem direito, e vamos buscar o entendimento
com os hospitais particulares, para que nós possamos ter um valor mais justo, que chegue lá e seja bem recebido. Quero também falar nessa área de saúde, que a parte de animais, eu quero dizer de zootecnia, nós vamos contratar 3 veterinários para que vacine esse rebanho desse município. Na parte de zoonose, que é a brucelose, eu quero dizer que essa pasta aí precisa de um atestado. Muito bem, estamos encerrando então esse bloco. Vamos para a segunda rodada agora. Iremos para a segunda rodada a seguir, onde os candidatos farão perguntas livres. Entre eles, tá bom? Certo. Daqui a pouquinho retornamos após o intervalo comercial. Muito bem, são 18 horas e 52 minutos. Retornamos com o Tribuna do Povo desta terça-feira com o debate entre os candidatos a prefeito de Gurupi. E vamos agora com a nossa segunda rodada, tema livre. José Manuel. O tema livre, vocês vão fazer as perguntas entre vocês mesmos, tá? E, claro, não podendo ser feita a mesma pergunta para o mesmo candidato, tá? 2 vezes, tá? Vocês terão 2 perguntas, né? Para a primeira rodada, a segunda rodada, e farão alternadamente, ok? Vamos então, ver o sorteio de 1 a 4 para ver quem fará a primeira pergunta. Deixa eu mexer isso aqui de novo, porque senão... Vamos pegar os papéis. Se aí é tudo igual, aí é complicado. Bom, tá aqui, tira o seu, por favor. Número 4 agora, mudou pelo menos. Aí, passa aí pra mim, pra José, por favor. 3 agora, graças agora você é o 13, ele é o 4. Ali é um 2 e 1. 2 e 1, pronto. Então a Josi, devolve coloca aqui, por favor. Né? Coloca aqui dentro. Isso. Muito bem. Agora, então a Josi é o número 1, ela inicia fazendo a pergunta livre para quem quiser. Eu faço a pergunta. Deixa eu só para o candidato Gutierrez Torquato. Candidato, você passou por diversas secretarias. Na administração, ficou 1 ano, tirou direitos e garantias de servidores, diminuiu a contrapartida patronal do Gurupi Prev de 14,5 para 12,5. Judicializou todas as cobranças de IPTU, inclusive de pessoas carentes. Como chefe de gabinete do prefeito, encaminhou o projeto para a Câmara Municipal, aumentando impostos. No IPASGU, diminuiu o atendimento das especialidades médicas. E na Secretaria de Saúde, não pagou as progressões dos servidores. Diga-se de passagem, tirou direito de todos os servidores do município. Esse será o seu perfil de gestão? Gutierrez terá 2 minutos para a resposta. Candidata, primeiro que quem preparou essa pergunta para a senhora está altamente desinformado. Como secretário de administração, eu reestruturei a gestão desse município, organizei com a nossa equipe, que diga-se de passagem, altamente competente, organizei inclusive as obras importantes que nós temos hoje aqui. Foi na época que nós estávamos como gestor de convênios desse município. Tínhamos o plano de carga e carreira que foi debatido com toda a categoria, com o sindicato e com a associação, assim como tudo na minha vida tem sido muito transparente. Eu tenho feito gestão de forma muito séria e os resultados estão sendo apresentados. O IPASGU e o Instituto de Previdência, que nós assumimos, inclusive o Instituto de Previdência, com 13 milhões após 20 anos de criado, e hoje vamos entregar com 100 milhões, prova da valorização do servidor. Isso também é valorizar o servidor. Como secretário de saúde, com engajamento da nossa equipe, do trabalho que eles realizaram, com a participação e a cumplicidade dentro do projeto que nós tínhamos para a saúde do município de Gurupi, entregamos obras importantes que têm melhorado muito a vida do gurupiense. Fizemos uma gestão, inclusive em período de pandemia a nível mundial, permitindo que a cidade de Gurupi tivesse os menores índices proporcionais da doença e que não afetasse de forma incontrolada a questão da economia do nosso município. E graças a Deus, candidato, os servidores sempre estiveram ao nosso lado. Eles entendem que nós fazemos gestão com responsabilidade, com planejamento. Em todas as secretarias das quais eu passei, eu deixei um relacionamento principalmente priorizando o respeito.
A gente tem feito também a nossa campanha dessa forma e acompanhado inclusive dos nossos colaboradores que acreditam no nosso projeto de continuidade. A gente apenas não acusa, a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente fala, porque nós estamos falando de vidas. E eu tenho pautado por onde eu passo uma gestão séria, mas respeitando aqueles que nos permitiram transformar essa cidade. E os servidores, essa transformação que a senhora vê hoje, foi muito decorrente ao apoio deles. Agora vamos lá. Candidato Farley fará a pergunta para quem ele quiser. Farley, por gentileza. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Vou aproveitar o gancho aqui da pergunta pro Gutierrez. A pergunta será para ele, Farley? Sim, vai ser pro Gutierrez. Eu vou aproveitar o gancho aqui da pergunta, que principalmente em relação ao IPASGU, e eu estou falando de auditoria do próprio projeto lá, de aumentando para 14% o recolhimento do INSS, que eu li a auditoria contratada pela própria Câmara de Vereadores. Lá pode até ser que tenha deixado o caixa de patrimônio, mas há uma dívida, um débito de mais de 100 milhões também. Ela está negativa. E eu estou falando da auditoria que está lá no processo, não estou inventando isso. E o que se sabe também é que toda essa gestão e outras também não tem valorizado os servidores públicos aqui. Isso é óbvio, isso é fato. Isso não é diz que me diz. As reclamações, inclusive em bastidores, que existem servidores públicos até receosos de fazer qualquer comentário porque são, entre aspas, perseguidos. Isso é fato, isso aí está nas redes sociais, está nos grupos do WhatsApp, isso aí todo mundo sabe, isso é conhecimento comum aqui em Gurupi. Qual vai ser a sua posição em cima disso, ô candidato? Vai continuar nesse tipo de gestão ou vai ser algo realmente, vai fazer concurso público ou vai ficar na contratação sempre? Primeiro, candidato. Você tem 2 minutos para fazer. Primeiro, candidato, que nós temos 2 institutos. O IPASGU é do Plano de Saúde do Servidor e o Gurupi Prev é o Instituto de Previdência. Como eu disse, são 20 anos de criação, desde 92, quando assumimos esse instituto, tivemos que inclusive renegociar dívidas, era recolhido, não era repassado ao nosso Instituto de Previdência, e quando o senhor se refere de precatórios e dívidas previdenciárias, eu garanto ao senhor que não houve nenhuma dívida que foi contraída na gestão do prefeito Laurez. Pelo contrário, nós aumentamos o patrimônio em 87 milhões, arrecadando e repassando ao fundo previdenciário, respeitando um direito do servidor para que jamais pudéssemos comprometer a sua aposentadoria, agindo com responsabilidade. Em relação a concurso público, inclusive enquanto eu estava como secretário de administração, foi uma das preocupações que eu tive de realizar o concurso público na gestão. Nós realizamos um concurso que inicialmente era por 800 vagas em todas as áreas do município e convocamos mais de 2.000 servidores numa demonstração de que nós respeitamos aquele que está mais preparado a ocupar os cargos públicos desse município. Nós nunca quisemos fazer da gestão apenas a questão de contrato e essa questão que o senhor fala de perseguição. Talvez o senhor está observando em outro local, porque quem é servidor desse município sabe que a gente tem procurado respeitá-los. Nós tivemos que reorganizar essa cidade, tanto estruturalmente quanto financeiramente. A cidade de Gurupi tem evoluído consideravelmente em todas as áreas e a minha preocupação com o Eduardo Fortes é cada vez mais investir naqueles que têm nos dado a condição de ver a cidade evoluir cada vez mais. Nós vamos evoluir muito na capacitação, na qualificação, na efetivação do plano de carreira dos nossos servidores do quadro geral. Vamos reavaliar o nosso plano de carreira da educação para melhorar as questões salariais, mas hoje nós temos uma prefeitura muito mais organizada, estruturada financeiramente para dar essa valorização aos nossos guerreiros profissionais da Prefeitura de Gurupi. Muito bem. Próxima pergunta agora será feita pelo candidato Silvino. O candidato Silvino fará a pergunta, ele vai escolher para qual candidato ele fará esta pergunta. Para quem será, Silvino? Vou fazer para a candidata Josine. É porque ela já usou ele aqui, já fez uma pergunta para ele sobre o mesmo tema. É meio ambiente e infraestrutura na mesma pergunta. Pergunta o seguinte: a lei 16.402 de 2016, que fala sobre o zoneamento urbano e ambiental. O que você tem a falar para essa população, se você eleita for? O que você entende com suas palavras sobre isso aí? 2 minutos, Josi, por favor. O zoneamento urbano, ele é fundamental e ele deve estar previsto no plano diretor. O que é, na verdade, o zoneamento? É você planejar uma cidade e colocar
estruturas, ocupações, serviços, indústrias em locais específicos. É importante você fazer esse zoneamento. Nós temos o plano diretor, que foi votado por uma lei federal. Nós temos o Estatuto da Cidade, que já define como deve ser feito isso. E algo que tem que ser feito muito, muito importante com relação ao zoneamento, dentro da questão do plano diretor, é o processo de participação. Mas uma participação efetiva, não apenas para você fazer reuniões, para cumprir o que determina a lei, audiências públicas para cumprir o que determina a lei. É importante ter todo o processo de participação no planejamento de uma cidade. Então nós temos, isso foi um avanço dentro do processo participativo e na estruturação do Estatuto das Cidades e com relação ao plano diretor. Infelizmente, o que nós temos visto é que as audiências públicas para conversar com a comunidade sobre o que equipamentos que cada setor define, o que é importante para a comunidade em cada área, infelizmente, é feito apenas para cumprir uma legislação e não para trazer mudanças efetivas. Isso é o que nós temos visto, mas é fundamental. Isso significa planejamento, organização, acompanhar a execução de todas essas situações e fazer o processo de avaliação. Muito bem. Encerrou? Então, bom. Okay. Candidato Gutierrez Torquato agora fará a pergunta. Gutierrez terá 1 minuto para a pergunta. E para quem você pergunta, Gutierrez? Delegado Farley. Delegado, uma das áreas que nós avançamos muito aqui em Gurupi, e era uma preocupação que nós tínhamos na gestão do prefeito Laurez, a questão da evasão da zona rural, foi a questão da agricultura familiar. Nós estruturamos as condições de trabalho deles, dando capacitação, levando maquinário, preparando a área para que eles pudessem plantar. Organizamos as feiras do produtor que não tem atravessador para poder estimular a comercialização do seu produto. Estamos estruturando a questão do SEASA para ser um polo de distribuição do norte do Brasil. Organizamos o mercado municipal que está passando por uma ampla reforma. E eu quero saber do amigo, qual é o seu projeto para continuar esse trabalho da agricultura familiar valorizada e verdadeiramente representada pelo seu gestor, para fortalecer essa questão, já que nós somos de uma região essencialmente agrícola e uma cidade altamente produtiva. 2 minutos, fala aí para a resposta. Exatamente. Primeiro, eu sou agente, não sou delegado, sou agente federal. Primeiro ponto, a questão da agricultura familiar em relação também às feiras é novamente aquele fato. Vamos fazer, vai ter o SEASA, vamos fazer a feira, só que já há muitos anos não tem. Eles estão jogados lá. Agora estão fazendo uma reforma na área lá, inclusive cortaram as árvores todas, que o povo até está chorando por causa daquelas árvores lá, que eu não sei quem foi o engenheiro que criou aquilo. E há muitos anos passaram, a agricultura familiar, os pequenos agricultores estavam vendendo em cima de bancas de madeira. Fizeram alguma estrutura pequena. Qual a estrutura que tem o quê? Hortas comunitárias. Você tem, novamente entra na questão da economia, de valorização. A prefeitura é uma dificultadora do pequeno empreendedor. E o agricultor familiar é um pequeno empreendedor. A prefeitura ela tem que valorizar a aquisição dos agricultores, dos pequenos agricultores locais. Eu lembro que quando começaram a querer proibir a venda do leite in natura aqui, muitos choravam porque não sabiam o que fazer com a sua produção. Ou seja, qual é o problema da pequena agricultura? Você tem uma prefeitura que é uma incentivadora a isso. Ela tem que, inicialmente, inclusive para as escolas, para a alimentação escolar, ela tem que adquirir do pequeno agricultor. A SEASA, há muitos anos, estão prometendo isso. E fica aquele vai, não vai, mas na realidade você não vê nenhum apoio em cima disso. Você não vê a prefeitura sendo proativa em cima. A prefeitura simplesmente reage de 2 anos ou de 4 em 4 anos na época eleitoral. Você tem o pequeno agricultor que está sobrevivendo como pequeno empresário com sangue e suor. Você não tem um apoio do pequeno agricultor, você não tem um faz de conta. E que de 2 em 2 anos começam reformas, criação. Agora vai ter SEASA, agora vai ter a feira, agora vai ter aquilo e fazem a toque de caixa muitas coisas. Isso é vergonhoso. Isso eu sinto até. Eu tenho amigos que são pequenos agricultores que falam, Farda, eu não tenho apoio. Eu tenho que viver. Muitas vezes teve gente que teve que vender leite, às vezes in natura, escondido, porque foi tratado como criminoso. Muito bem, encerrou-se aqui o tempo, vamos... A um rápido intervalo, já voltamos ainda, candidato perguntando para candidato com tema livre. É rapidinho, já voltamos.
Banco Central. Este vai ser Ok, retornamos com o programa Tribuna do Povo, com o debate com os candidatos a prefeito de Gurupi. Nós agora vamos com a próxima, ainda seguindo esta segunda rodada, que é o tema livre. Muito bem, vamos aqui para o sorteio. Vamos ver agora como é que é a ordem dos fatores no Altera o Produto. Vamos lá. Você, Silvino, Farley, passa aí para a Josi, por favor. Você, número 4 de novo. Número 3. Peraí. Você, número 2. Quem ficou Josi, com número 1. De novo. Farley. Peraí. Faltou aqui. Tá bom. Quem que é o 2? Eu. Candidato Farley, o número 2. Josi, faz a pergunta livre. Tem 1 minuto para a pergunta e o seu interlocutor qual é? Você fará a pergunta. Candidato Farley. Farley. Candidato, o secretário, o candidato aqui presente, que foi secretário da Saúde, declarou que, eu vou pegar o termo correto, o termo que foi dito, abre aspas, Gurupi estava preparada para receber a Covid, fecha aspas. No entanto, Gurupi foi o 3º município do estado com mais casos de Covid e, segundo o boletim da própria prefeitura, perdemos 54 vidas. 54 vidas. Em sua opinião, o que deu errado? Como podemos ter tantas mortes e sofrimento das pessoas em Gurupi quando estava com Covid, se o próprio ex-secretário, candidato aqui, diz que estávamos preparados? Fala aí, tem 2 minutos. Excelente pergunta. O Gurupi não estava preparado para essa Covid. O que eu reparei desde o início foi um bate-cabeça de que, à medida que os fatos iam acontecendo, iam tentando achar uma solução. Você tem hoje eu falo sempre, a questão da administração da saúde ela é bipartite, ela tem que trabalhar Estado e município juntos. Você tem a norma básica 96 que rege o quê? O Gurupi pode ter, pela sua população até, trabalhando nessa parceria Estado-União, que a verba vem pelo recurso federal. E o Estado em parceria com o município. Você poderia ter 3 UPAs aqui, pela população de Gurupi. Você tem uma e muito mal equipada com pessoas. Obras, prédios, não tratam pessoas. Pessoas tratam pessoas. O nosso projeto, o que é? Em cima de ampliação das UPAs, ampliação da saúde da família, com médicos da família, ampliação dos agentes comunitários de saúde. Você tem uma gama de atendimento em que vai diretamente à pessoa. Interligação de cadastro em que o paciente vai, marcação de consulta pelo WhatsApp, que hoje qualquer plano de saúde faz isso. É um negócio simples, que não sei por quê, porque fica aquela circulação de documento, que eu já entendi que é para ficar indo na secretaria, no vereador pedindo favor. Você tem uma circulação pela internet, um banco de dados único, um cadastro único, que é o nosso projeto. Você tem um médico, na mesma hora que ele receitua, vai para a central de medicamento e vai para os exames, para que a pessoa não precisa estar se repetindo. E se a pessoa for um deficiente, algum problema de locomoção, a prefeitura encaminha o medicamento. Isso é tudo feito via internet, redes, pelo sistema, que são apps simples, que qualquer plano de saúde hoje funciona assim. Aqui em Gurupi ainda não, funciona no papel. E Gurupi não estava preparado para isso. Ou seja, trabalhavam num sistema muito arcaico de saúde, muito, eu diria até medieval, e foram pegos com uma pandemia que ficaram bate-cabeça, e à medida que os fatos iam acontecendo, iam tentando achar soluções. E nisso, abre o comércio, fecha a economia, abre a economia, fecha a economia. A saúde sem saber o que fazer. E nem os profissionais de saúde tinham equipamentos e proteção, muitas vezes, que é o que mais reclamavam. Muito bem, o tempo encerrado, vamos agora para a pergunta do candidato Farley. Farley fará a pergunta. Posso fazer para a Josi. Vai fazer para a candidata Josi Nunes. Farley pergunta para a candidata Josi. Sim. A situação do relacionamento. Como a senhora disse que a senhora trabalhou como deputada, e a gente sabe muitas vezes que, por experiência própria, recursos saem de Brasília, mas muitos não chegam aqui. Sabe que no meio do caminho há muitos buracos de desvios. 2022 teremos um novo governador. Esse seu relacionamento existe, deve haver uma parceria disso. A senhora fala muito que irá trabalhar com o Estado, mas só até 2022. 2022 é outro governador. Como será o próximo governador? Qual a administração que a senhora vai fazer em cima disso? A senhora está baseando muito em cima do seu relacionamento com o atual governador. E em relação à transferência de recursos que foi feito no passado. Eu quero saber em relação ao futuro. Como é que nós vamos trabalhar? Porque em Gurupi existe uma dívida monstruosa.
junto à Caixa Econômica, junto a outras situações. Qual vai ser o seu projeto em cima disso? Eu estou falando de futuro, não de passado. 2 minutos, Josi, para resposta. Para fazer uma gestão, nós não fazemos sozinho. O poder público municipal, para que ele possa cumprir a sua tarefa de casa, ele precisa de várias parcerias. A parceria com o governo do estado, ela é fundamental. Gurupi já foi penalizado durante muito tempo, com o prefeito de um lado, o governo de outro, o governo federal e a bancada federal de outro. Então é necessário essa sintonia. Pela primeira vez, eu quero aqui chamar a atenção do povo de Gurupi. Nós temos aqui uma candidata, que sou eu, junto com o Gleidson Nato, que temos uma sintonia com o governador Mauro Carlesse. Temos uma sintonia com todos os deputados estaduais, que também pode trazer recursos, porque tem emendas parlamentares, os deputados estaduais. Temos uma sintonia com o governo federal, e eu fui deputada federal. A minha experiência em Brasília possibilita para que eu possa, montando uma equipe técnica, então não estou baseando unicamente, candidato, só das transferências do governo estadual e federal, mas nós vamos montar uma equipe técnica, uma equipe de profissionais competentes, em parceria com, por exemplo, as universidades de Gurupi, para realizar projetos. Nós temos uma série de projetos que podem ser viabilizados e trazer esses recursos de Brasília para cá, ou do governo do estado. Então é fundamental. Grandes obras que são necessárias, como eu falei aqui na área de infraestrutura, elas só serão possíveis se nós tivermos essas parcerias. O avanço de Gurupi depende dessas parcerias, porque, como você mesmo disse, e nós somos conhecedores, estão vendendo uma imagem de Gurupi cor-de-rosa, mas ela não é cor-de-rosa. Nós temos aí dívidas altíssimas que estão sendo deixadas por essa administração. Muito bem, encerrando-se o tempo, vamos agora para a pergunta do... Silvino faz a pergunta agora, vai estar fazendo a pergunta, escolhendo um candidato para quem ele vai fazer a pergunta. Candidato número 4. Gutierrez Toquates. 1 minuto. Pergunta sobre transporte. Quero dizer que Gurupi, há 4, 6 meses não temos transporte público nessa cidade. Na zona rural eu sei que tem 8 ônibus aí para atender esse nosso município, contando com o dos produtores. E tem algumas combis. Esse transporte, por exemplo, na região das porteiras, não, da 12 de outubro, onde tem lá um córrego chamado Barreirão, que há tempo vão lá, época de política, e promete construir uma ponte para que dá uma rodeia de um lado para o outro, que dá 24 quilômetros, 12 para ir, 12 para voltar. Pergunto ao nosso candidato aqui, se você é eleito, o que você vai melhorar? Porque está aí no poder público hoje e nada tem feito. Espero que tenha uma saída até antes de acabar esse governo aí, porque nosso povo aí está parado esperando por uma ação desse gestor. Meu amigo Silvino, a gente tem agido com muita responsabilidade dentro de um planejamento. A questão da mobilidade urbana, do transporte público, seja ele da zona rural ou da zona urbana, ou a infraestrutura, como você pontuou, a questão da ponte. Só em relação às pontes aqui, eu quero te deixar tranquilo que nós já construímos quase 30 pontes na zona rural. Você é conhecedor da zona rural de Gurupi e sabe o quanto avançou essa estrutura física que nós montamos. E a relação do transporte coletivo, o transporte na cidade de Gurupi é uma preocupação nossa. Inclusive, nesse período de pandemia, nós iniciamos a licitação para que nós pudéssemos aumentar a rota e a cobertura de atendimento na cidade de Gurupi. Nós não tínhamos ônibus que atendessem a necessidade do gurupiense, e essa era uma preocupação muito grande. Às vezes tinham que andar em certa velocidade para cumprir toda a rota. Nós ampliamos de 6 para 12 rotas a partir de agora, em que vai ser ônibus com acessibilidade, com a questão do ar-condicionado, com estrutura a atender os anseios da comunidade gurupiense. A gente tem tido muito essa preocupação de ofertar essa condição ao cidadão, então já vai ser concluído esse processo licitatório. Eu tenho certeza, muito em breve já iniciaremos esse atendimento. E também a preocupação que nós temos nas obras que nós temos realizado, a questão da mobilidade urbana e acessibilidade.
todas as obras nossas têm respeitado a questão da acessibilidade. Gurupi vai ser a capital da mobilidade, a capital da acessibilidade, as pessoas portadoras de necessidade, as pessoas com deficiência visual. Nós temos tido essa preocupação e no nosso plano de governo a gente tem tratado como prioridade e vamos, através dos 6 dos 8 deputados federais que nós temos hoje representando na Câmara Federal, nos orgulha muito. A nossa relação no governo federal será importantíssima para recebermos cada vez mais investimentos para que a gente faça de Gurupi a cidade mais moderna do estado de Tocantins, fortalecendo na área da questão da mobilidade urbana. Muito bem, chegou o seu tempo. Tem mais perguntas? Agora o candidato Gutierrez fará a pergunta. Candidato Gutierrez. Gutierrez, você tem um minuto para depois já o candidato Gutierrez pediu o direito de resposta na sua afirmação de ainda há pouco. Sobre aquele tema que você falou ainda há pouco em relação... É até importante falar, porque o jornalista está aqui também e a gente já aproveita o jornalista que fez a matéria para a gente esclarecer o que a senhora acabou de pontuar. Nós já estamos analisando para ver se daremos o direito de resposta. Vamos, por enquanto, para as perguntas. Fará para quem, Gutierrez, a pergunta? Vou fazer para o meu amigo Silvino Vitor. Silvino, aproveitando que acabou de me fazer uma pergunta, e nós temos tido a preocupação muito com a questão ambiental, e eu pontuei aqui os avanços que nós tivemos, da questão do ICMS. Você é agrônomo, você sabe a importância do investimento na questão ambiental do nosso município de Gurupi, inclusive nas áreas como do Pouso do Meio e Puntuca. A gente tem feito um investimento significativo na questão do plantio de mudas. Já plantamos mais de 20 mil mudas para poder dar a maior tranquilidade ambiental possível. Essa é a nossa preocupação. Eu, na minha gestão, vou ter uma preocupação muito grande com a questão ambiental e a relação também com o governo federal, e preocupado com a questão do lixo, para reciclar o lixo. Qual que é a sua proposta sobre a transformação do material reciclável que vem do lixo? Até porque nós investiremos muito na questão do Recicla Gurupi, e eu quero saber qual é a sua preocupação em relação a esse tema importante para a cidade de Gurupi. Silvino terá 2 minutos para a resposta, por favor. Uma pergunta boa. É dentro da minha área, como você falou, como engenheiro agrônomo. Eu quero dizer que tenho pós-graduação na área de piscicultura e tenho conhecimento nessa área ambiental. Quero dizer que os 2 frigoríficos que tem aqui, quem ortogou ele foi eu, com alguns órgãos de fora. Quero dizer que todos os postos de gasolina que aqui tem foi eu que ortoguei. E todas as pisciculturas dessa região, e aqui são 14, foi eu que ortoguei. Qualquer um piscicultor desses aí que você procurar, foi eu, nesses 28 anos que aqui eu presto serviço. Quero dizer que todas as áreas eu tenho servido. Na parte aí, Pouso do Meio, dessa área de APP, nós tem mesmo que zelar quem está no poder público, porque é uma vergonha ir daqui para Vila Nova e passar naquela baixada e olhar para um lado e para o outro. Outro dia eu passei lá, parece que estava até gravando uma matéria. E quero dizer também que ali precisa de realmente punição, ou que adequa aquilo ali, seja com árvore ou tirando aqueles moradores dali, ou quem joga aquele lixo. Na parte de lixo, reciclagem, eu quero dizer que a parte do lixão no meu plano de governo está aí. Nós vamos fazer um biodigestor, que é uma energia aproveitando esse resto de resíduo que aqui tem. E na parte de reciclagem, nós vamos fazer uma cooperativa e empregar esse povo que aqui só estão na gestão pública. Eu vou lhe dizer, meu amigo, são 40 páginas, eu não vou somar nem isso aqui, mas eu sei os números, 40 páginas que estão lá de contrato. Eu sei quanto dá aquilo e os números, sei quanto o médico ganha lá naquela coisa. Só da minha família lá tem 4 naquela lista. Mas eu não vou chegar porque o serviço no momento precisa. Mas quero dizer que na parte ambiental, é como eu fiz essa pergunta sobre o zoneamento. Zoneamento é a ocupação também do solo. Nós vamos se preocupar na área de industrial, e todas as áreas, residencial e quero dizer comercial também. Tempo. Muito bem. Vamos agora para a próxima rodada, né, Zé? Isso. Agora pergunta de ouvintes. Pergunta de ouvintes. Nós vamos selecionar novamente vocês 4, os 4 candidatos vão tirar aqui de 1 a 4
né, para ver quem será o primeiro a responder, né, as perguntas dos ouvintes. Essas perguntas foram selecionadas no decorrer do dia nas nossas redes sociais. Tira, por favor, Silvino. Fala. Tomara que eu mude de número. Começou e terminou com 4. Sei lá não. Agora, Eu desisto. agora são 3. 2, 3. 3, né? José, Muito bem. 3? 3. O Silvino foi o número 1, tá? Silvino foi o número 1, então vai tirar. Vamos então com a pergunta. Só tira a pergunta, só o Silvino, e depois volta. Quando ele der a resposta, a gente vai pro número 2. Tira aí, por favor, Silvino. Tira e passa pro Zé, que o Zé vai lê-la. Daqui, por favor. Ouvinte, Cássio Henrique Barros. Passa ano e sai ano e nada da nova rodoviária. O que você pretende fazer? Você tem 2 minutos para responder, por favor. Todo mundo aqui tem no seu plano de governo. Quero respeitar os que estão aqui, mas no passado aí, que fazer lago e principalmente a rodoviária. Quero dizer, se eleito for como gestor, nós vamos fazer isso aí. Eu não tenho amarras com nenhum gestor. Vim falando aqui em deputado federal, estadual, senador, governador. Quero dizer, todos me conhecem e nós vamos buscar isso aí. Nós sabemos fazer o projeto. Quando fala no anel viário aí, pessoas pensam que não precisa de um estudo técnico, desde ambiental a tudo. Uma Belém Brasília dessa não é fácil tirar ela daí não, mas nós vamos fazer uma rodoviária. Eu quero dizer, de um poste do tamanho dessa região, mas é para Gurupi, que a pessoa passe por aqui e diz ter uma rodoviária de uma boa estrutura, como a gente vê já em outros municípios por aí. Quero também falar que conversei com o ministro aqui, Tarcísio, quando veio nessa Transbananal, eu já tinha essa preocupação e esse pensamento em ser prefeito dessa cidade, ou pelo menos colocar essa opção, que eu tenho certeza que eu vejo umas pesquisas aí, que eu não sei nem como é que é, porque eu ando na rua, o que eu vejo são rejeição. Mas quero dizer, se eleito for essa rodoviária, vamos fazer ela de uma forma discutida com a sociedade, com os técnicos, e eu tenho certeza que esse recurso nós vamos adquirir, que nós vamos atrás, porque não precisa gestor hoje ter, todos lá me conhecem, e eu já trabalhei na Rede Globo ali, tive acesso a todos os órgãos ali, eu quero dizer federais, desde os ministérios, Senado, Palácio da Alvorada e tudo. Quero dizer que eu já tive com o presidente da República em outras gestões aí. E tem um livre acesso lá e qualquer cidadão lá é para ser recebido. Ainda mais quando é um representante do povo e não de si mesmo. Que é isso que eu quero, é representar essa cidade à altura, um homem de pulso forte. Muito bem. Encerrou-se, vamos a... Farley agora. Farley agora. Tá no copo. A pergunta está no copo aí, Zé. Está aqui. Tá aqui, é mesmo. Vamos lá. Peraí, deixa eu só dar uma balançada aqui, que é para... Isso. Tira aí, por favor, fala. Dá aqui, por favor. Vamos ler aqui a pergunta. Tá aqui. Ouvinte, Raquel Luiz Pereira. Dá para implantar um hospital público municipal? O que você pensa sobre isso? 2 minutos. Raquel, com certeza. Você tem recursos hoje provenientes do SUS e do Ministério da Saúde para a implantação de um hospital municipal aqui em Gurupi. Mas esse hospital seria de primeiro porte, porque você tem UPAs que tem que ser instaladas imediatamente. Hoje a UPA já estudos, inclusive eu estive vendo até um estudo da USP. A UPA de primeiro nível, ela pode atender e atende, descarrega, ou seja, não sobrecarrega o hospital regional em quase 90% dos casos. Mas você tem que trabalhar em uma gestão participativa com o Estado e com a União, porque o recurso ele vem federal. A saúde, o recurso é praticamente todo federal. O município ele complementa e o Estado também. O porte de Gurupi hoje necessita urgentemente de UPAs de nível 1 ou 2. Já, porque você desafoga o hospital regional nas especialidades básicas que necessita, ou seja, pediatria, cirurgia geral, clínica geral, ortopedia e traumatologia e ginecologia obstetrícia. São as 5 especialidades básicas que você precisa ter e você consegue diminuir o déficit e a necessidade do município em quase 90%. Você tem unidades de pronto atendimento nesse nível. O hospital regional aqui de Gurupi, ele vai demandar muito de como irá funcionar esse hospital regional aqui.
porque ele é um hospital de nível 2, ou seja, de segundo atendimento mais complexo, mais especializado. E você tem que fazer com que o Hospital das Clínicas aqui funcione, porque a maior defasagem hoje de Gurupi é a especialidade clínica. Ou seja, você tem um médico que receitua, mas você não tem laboratórios, você não tem clínicas especializadas para fazer os exames, porque a prefeitura ela faz um convênio. E a tabela que a prefeitura hoje é muito aquém do que a iniciativa privada, as clínicas pedem. Então não é interessante para a iniciativa particular, privada, fazer isso. Nosso projeto é o quê? Complementar isso e fazer com que o Hospital das Clínicas funcione e também as UPAs, que são do nível 1 e 2 para desafogar o regional. Muito bem. Vamos lá. Candidata Josi Nunes agora vai selecionar uma pergunta de um ouvinte. Josi, por favor. Daqui, por favor. Vamos lá. Vamos ver aqui a pergunta que a Josi vai responder. Rosadália Tavares Vieira, o que fazer para trazer indústrias e emprego para a cidade? 2 minutos. Tem 2 minutos, por favor. Quando nós falamos no processo de industrialização, é importante ressaltar que para gerar emprego da cidade, nós temos um conjunto de ações. Nós temos que pensar, como eu falei agora há pouco, nós temos que pensar no pequeno, no micro, no pequeno, no médio e no grande empreendedor. Então, o processo de industrialização é importante? E nós vamos estar atraindo esses novos investidores grandes, como? Dando uma infraestrutura necessária, doando a questão do terreno, verificando a questão de uma reforma tributária que é necessária para incentivar o grande investidor. Teremos parcerias com o governo do estado, isso é fundamental, porque o grande investidor, ele precisa de incentivos que os tributos são mais estaduais do que do município. Então é importante, mas nós precisamos também fomentar outras cadeias. Qual é a outra cadeia? A questão do comércio, a questão do serviço, a questão do agronegócio. É importante fomentar e incrementar a questão do micro empreendedor individual. Eu falei aqui agora há pouco, capacitação, o banco do empreendedor para ter o capital para que ele possa investir. Nós temos que ter a compra local, dividindo o bolo para mais pessoas e empresários, não centralizando a compra e a prestação de serviços locais apenas com um grupo muito pequeno. Nós temos que dividir esse bolo para que todos possam crescer. Então, desta forma, nós iremos ter o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, vai aumentar a questão do consumo e, com isso, aumenta a arrecadação e melhor os serviços públicos no município de Gurupi. Muito bem. Vamos agora para o último. Gutierrez, a última pergunta. Por favor, daqui, por favor. Vamos ver aqui. Opa, aqui vamos ver qual é o tema que ele vai responder. A pergunta é da Ana Paula Castro. Qual a sua proposta para o transporte público em Gurupi? É justamente o que, Ana Paula, muito obrigado pela participação, pela pergunta. É justamente o que eu acabava de falar com o meu amigo Silvino Vitor. Gurupi está pronta para organizarmos ainda mais. Se pegar as obras públicas do município, nós tivemos sempre muita preocupação com a questão de acessibilidade, de mobilidade e o investimento na questão do transporte público. Gurupi, a cidade tem crescido consideravelmente. Hoje, se você for lá no Campo Belo e for na saída para Peixe, é uma distância significativa. E agora que o prefeito Laurez está levando a pavimentação para o setor industrial, para a vila industrial, a gente tem preocupado ainda mais em organizar a infraestrutura e dar condições de acesso às pessoas, a todos os setores da cidade de Gurupi. O que nós nos preocupamos, já organizamos isso, é estruturar na licitação a condição melhor possível dos transportes, dos ônibus que nós teremos e vans também que atenderão a demanda do município de Gurupi. Nós tivemos a preocupação também de aumentar as rotas. Hoje, tranquilamente, nós temos um estudo muito organizado, inclusive temos um projeto ali próximo da rodoviária de baldeação de alguns setores de Gurupi para que não tenha a cobrança de 2 tarifas de transporte. Isso é a preocupação que a gente tem de ser um facilitador. Vamos investir em todos os setores
setores também em melhorar a estrutura dos nossos pontos de ônibus, assim como fizemos lá na Mauro Cunha, fizemos na Praça da Abadia, faremos também nos demais setores de Gurupi, para dar o maior conforto possível aos moradores dos setores. Então a nossa preocupação do investimento do transporte público é uma cidade moderna, uma cidade organizada, que tem as acessibilidades, as mobilidades respeitadas, até porque Gurupi está pronta para se desenvolver ainda mais economicamente. Nós teremos um fluxo cada vez maior de movimento na cidade de Gurupi, e nós, como gestor, Eduardo Fortes e eu, teremos a preocupação de dar a maior dignidade possível ao usuário do transporte público numa gestão séria de resultados. Muito bem. Encerrou-se esta Rodada de perguntas de ouvintes. E agora vamos para a última, as considerações finais. Bom, nós temos agora, cada um vai falar durante 2 minutos com os seus eleitores. Vamos fazer o sorteio novamente de uma quarta. A solicitação minha não... Eu já vou analisar ele com o Regis. Tira aqui, por favor. Agora o Silvino, tira o seu número, Saleh e Josi. Vou ganhar a eleição, velho. Silvino novamente com 1, Silvino. Terceiro. Você tirou Josi, terceiro, 3. você... Do meu é o número 2. 2. Gutierrez, o 2. O 2, o Farley, o 4. 4. Isso. 2 vezes que eu não sei. Meu Deus, Silvino. Muito bem. Silvino. Silvino, 2 minutos para as considerações finais. Eu quero aqui colocar meu nome, da doutora Eliane. Quero dizer que são 2 pessoas, uma da área da exata e uma das áreas de humana. Eu advogado, ela advogada e eu engenheiro agrônomo com pós-graduação. Pessoa que já passei por várias gestões aqui à frente do Rural TIS. Já trabalhei muito por esse município e muito mais quero trabalhar. Quero pedir que no dia 15 de novembro, vote no 27, vote pela mudança. Quero dizer que esse homem aqui é preparado, é uma pessoa que não tem amarras com nenhum gestor, seja ele federal, seja estadual, seja municipal. Não estou desfazendo de nenhum, porque sei que eleito for, eu vou precisar da esfera estadual e federal. Mas pode ter certeza que Silvino vai montar uma equipe aqui, vai dar um basta e uma economia, uma gestão, que eu quero dizer enxuta, onde não só entra lá por concurso público. Quero dizer aos pais, aos avós, ao jovem, que eu sou o prefeito ou o gestor do jovem, onde vou fazer concurso público, vou construir centro de diversões para crianças e jovens. Quero pedir para essa sociedade que vota no dia 15 de novembro, como está votando no dia 1º de maio, escolhendo um trabalhador, ou em 7 de setembro, por uma pessoa que quer independência nesse 7 de setembro, ou por essa proclamação da República, que é dia 15. Quero aqui pôr meu nome perante Deus e essa sociedade. Se for pro bem dessa sociedade, me eleja. E eu quero dizer que esse cara aqui é uma pessoa que conhece bem os números desse município. Se me perguntarem quantos lotes tem aqui, quantas casas, quantos de recurso entra aqui, eu sei quanto é pago essa folha de pagamento, que eu vou dar um basta dela no 1º dia. Um abraço e vamos à urna dia 15 com 27, Silvino Vitor e doutora Eliane. Bom, Silvino falou, o número 2 é? Gutierrez, candidato Gutierrez, você pediu o direito de resposta em relação à pergunta que a Josi, não foi pergunta, foi uma afirmação que ela fez em relação à sua questão. Eu vou te dar 1 minuto a mais para você poder responder, e caso a Josi se sinta a resposta seja ofensiva, eu darei uma réplica direito para a Josi. Olha, primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a minha família que tem me acompanhado nesse projeto importante para a cidade de Gurupi, ao meu amigo, companheiro que tem sido fundamental nessa construção desse projeto na cidade de Gurupi, Eduardo Fortes, tem sido incansável no projeto de continuidade, de representar o trabalho do prefeito Laurez, que agiu com muita responsabilidade, com muita seriedade na gestão, permitindo avanços importantes na nossa cidade. Agradecer a Gada Gurupiense, que tem nos acolhido de uma forma impressionante,
que tem demonstrado a importância de continuarmos um trabalho de resultados, fazendo a política séria, fazendo a política de melhorar a nossa cidade cada vez mais, fortalecendo em todas as áreas, vendo a cidade que nós assumimos há alguns anos atrás evoluir cada dia, se tornando efetivamente o polo de desenvolvimento de toda a região sul do estado. Tive a oportunidade de ser gestor de várias secretarias, das quais eu me orgulho, apresentei resultados importantes, fiz com que a gestão evoluísse, estive ao lado do prefeito Laurez desde o primeiro dia, e isso nos permitiu fazer parte de uma gestão inovadora, uma gestão moderna, uma gestão que permitiu o grupiense voltar a ter autoestima elevada, acreditando na forma séria com que a gente gere, mostrando a moralidade com a coisa pública, a decência. Temos agido desde o primeiro dia, respeitando o cidadão grupiense, respeitando a coisa pública, nos permitindo fazer com que a cidade de Gurupi se torne uma cidade cada vez mais atrativa, uma cidade cada vez com mais oportunidades. Eu quero que o gurupiense tenha certeza que com a gestão do Gutierrez e do Eduardo nós avançaremos ainda mais, permitindo com que a nossa cidade de Gurupi se torne uma cidade cada vez melhor e que o gurupiense tenha a certeza de gestores responsáveis, que a jovialidade nos permite hoje ter muita vontade de trabalhar pela cidade de Gurupi, e isso que nos permite. Eu peço a Deus todos os dias que nos dê sabedoria, que a partir de 1º de janeiro nós cuidaremos de Agora vida. Você tem um minuto para... E em relação à situação que foi pontuada aqui, inclusive o jornalista do site que foi citado pela candidata está aqui, em momento algum, eu inclusive na época liguei para o jornalista perguntando a ele aonde estava a palavra dita por mim, preparada para enfrentar, e a candidata pontuou a questão das mortes. A gente tem agido como gestor, candidata, com muita responsabilidade, com muita seriedade. No momento eu disse que as nossas equipes estavam capacitadas, como de fato estávamos. Organizamos os equipamentos para que pudessem atender de forma digna o cidadão que fosse acometido pela pandemia, pelo Covid. Estruturamos a nossa unidade, o centro de triagem, a nossa unidade de pronto atendimento, para atendermos aquilo que era de nossa competência, que eram os casos leves e moderados da pandemia, e graças a Deus, proporcionalmente, como eu disse, nos permitiu ter um dos menores números de casos do estado do Tocantins. Muito bem. Tá aí então, dado o direito de resposta. Quem é o terceiro? Josi, você tem 3 minutos. Está aqui a matéria aqui. Tá? 2 minutos e 1 para se quiser responder, tá? Eu quero aqui agradecer a Deus e essa oportunidade para podermos debater, para que a comunidade possa conhecer um pouco de cada um de nós. Mas eu quero aqui dizer que o candidato do prefeito, sobrinho do prefeito, ele está na gestão há algum tempo. E ele apresenta alguns dados que, me desculpem, mas não correspondem com toda a verdade. Eu vou aqui colocar o seguinte, por exemplo, com relação à reciclagem de lixo, promessas feitas e não cumpridas. Com relação a obras da Unirg, não tem 1 centavo naquela obra da Unirg que seja da prefeitura. Aquele recurso vem das mensalidades dos alunos. Fala em implantar e garantir direitos do servidor e dar o plano de carreira. Como vai fazer isso se encaminharam já uma lei para a Câmara Municipal sem dotação orçamentária para implementar os direitos e os planos de carreiras? Pavimentação com drenagem, falou aqui, não é totalmente verdade. Existem alguns lugares da pavimentação que tem a drenagem, mas nós temos muitos pontos em Gurupi que não tem a drenagem. Obras sem o devido planejamento. Eu perguntei sobre o córrego Mutuca e o córrego Pouso do Meio, que estão sendo assoreados. Apresentou aqui um panorama maravilhoso das questões ambientais, mas vão visitar o córrego Pouso do Meio e o córrego Mutuca. Veja quando chovem, o que acontece com esses córregos? Transbordam, porque a infraestrutura necessária das drenagens não são suficientes. Ensino superior autonomia, promessa do candidato do prefeito, mas já foi comprometido em 2 eleições, não cumprido. Então, ou seja, eu quero aqui, eu tenho mais 1 minuto. Veja bem, agora você encerrou seu tempo. Você quer responder para o Gutierrez? Quero mais 1 minuto, que ele fez a colocação. Pois não.
Pode. Deseja-se 1 minuto. Então, o que eu quero dizer aqui é que pedir o voto de confiança do povo de Gurupi. Pela experiência, pelo preparo, pela articulação, pelas parcerias que eu tenho. É importante que conheça quem está falando a verdade e quem está apresentando algumas inverdades. É importante que saibam disso, para que o povo possa fazer a melhor escolha. Eu estou preparada para assumir essa prefeitura. E quero dizer ao povo de Gurupi, Gurupi não pode retroceder. E eu aqui quero dizer que para que não haja retrocesso em Gurupi, vote 90, Josi Nunes e Gleide Sonato. Fale, por favor. Você tem 2 minutos. Inicialmente eu vou me abster desse tipo de discussão aqui, porque eu vou apresentar propostas. Nossa campanha começou com uma vigília, entregando a Deus isso, e vai encerrar com uma vigília também. Essa é a nossa meta. A minha campanha ela tem sido baseada em não uso de fundo eleitoral. Eu já avisei que se mesmo se depositar, vou devolver. Não utilizo fundo eleitoral. Não fiz coligações porque não quero começar uma administração devendo qualquer cargo ou secretaria para qualquer partido, ou seja, sem ficar devendo cheque para ninguém. E nós temos propostas concretas e reais. Não é vai acontecer, vamos fazer, vai ter. E na lei orçamentária sequer tem orçamento para isso. E eu li a última lei orçamentária. Nós temos propostas de 3 UPAs para cá, guarda municipal, administração juntamente com a utilização da tabela da MB para você conseguir atrair médicos para cá, porque o nosso problema hoje não são prédios de saúde, não são as UPAs, não são as UBS, gente, nós não temos médico interessado nem em trabalhar na prefeitura, porque não é pago nenhum salário digno. Capacitação de professores para que os professores tenham uma vontade de ensinar e tenham uma qualidade de ensino aos alunos, e os alunos também serem valorizados por isso. Você não faz de conta que o ensino, o aluno faz de conta que aprende e empurra para o Estado o segundo grau, que é a responsabilidade. Você tem uma geração inteira hoje. Você tem uma UNIRG, que eu sou, acho que o único que estou defendendo isso, que é a federalização da UNIRG. Porque eu tenho como método colocar a UNIRG num patamar global, mundial, e fazer com que os alunos parem de pagar mensalidade. E esse recurso não vai sumir. Ele é reinvestido na economia de Gurupi. Porque hoje você tem 60, 65 milhões da UNIRG sendo pagos para a prefeitura. Eu quero que a UNIRG seja gratuita, os professores sejam encampados pela Universidade Federal, que existe. A Universidade Federal de Gurupi existe desde 88. Lei 7.708. Só que nunca fizeram isso. Por quê? Porque a UNIRG é uma menina dos olhos, porque geraria recurso. Então nós temos isso aí em relação a escolas integrais e formar cidadãos, educação, cultura e esporte. Fale, obrigado pelas suas propostas, agradecendo aos 4 candidatos, Josi, Fale, Silvino, Gutierrez, parabenizando os 4 pelo alto nível do debate, agradecendo pela presença de vocês, tá? Desejando aos 4 aí o sucesso merecido durante o restante da campanha, e muito obrigado pela presença de todos aqui no estúdio da Rádio 104,9. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Zé. Boa noite, ouvintes, e até amanhã às 18 horas. Ok, Zé, a gente agradece aqui o 4º Batalhão da Tribuna do Povo retorna amanhã às 18 horas. Tchau, tchau e até mais.